Nesse módulo a gente vai falar sobre como conscientizar o seu corpo, você criar percepção do que acontece. É um momento onde você vai se conectar com você, que é uma coisa que a gente precisa o tempo inteiro, né? Independente se você é cantor ou se você não é, a gente precisa entender o nosso corpo. Então é o momento que você vai se conectar com isso. Entender o que você está fazendo e que som que esse ajuste muscular te entrega. Eu lembro sempre da história de um aluno que eu tive, que ele era guitarrista, e eu estava explicando para ele como é que funcionava a voz. Não, faz assim, faz assado. E aí ele parou e falou, entendi. Então, a mão que toca a voz é a mente? Cara, de certa forma, sim. Os outros instrumentos, a gente geralmente usa a mão para tocar, né? E para cantar, a gente faz ajustes em musculaturas um pouco mais internas. Mas é um músculo. Então, dependendo do shape que eu utilizo, eu tenho sonoridades diferentes. Então, quando eu estou num instrumento, se eu faço dependendo do movimento que eu faço com a minha mão, o meu som vai mudando. Para cantar acontece exatamente igual, só que esses movimentos são feitos aqui dentro. Então eu abaixo mais a laringe, Levanta mais a laringe, coloca uma voz mais pra frente. coloco a voz para trás. Então, dependendo do movimento que eu faço com a minha musculatura, eu vou tendo sonoridades diferentes. E é isso que a gente vai treinar nesse módulo. Então, o que eu te recomendo é, não julgue, faça os exercícios. Mesmo que eles pareçam bobos, esquisitos, né? Ai, não, isso não vai servir para nada. Serve. A gente vai tudo que a gente está falando aqui é baseado em ciência. Então a gente está falando de fisiologia. Em vários momentos, vocês vão perceber que eu vou usar engramas, ou seja, percepções que vocês já têm natas. Para que isso? Para que a gente consiga acelerar esse nosso processo de percepção. Então, não julgue, faça, execute e contemple o que está acontecendo. Perceba o que está acontecendo com o seu corpo. A gente vai começar com exercícios que precisam de uma percepção mais ampla e à medida que a gente vai evoluindo, a sua percepção vai se ampliando e a gente vai passando para ajustes cada vez mais finos. Então, primeiro a gente começa sentindo o corpo, sentindo a voz, como é que eu fecho, como é que eu abro, o que é esse papo de aumenta o fechamento, abaixa a laringe. Então a gente vai começar experimentando esses movimentos. E à medida que o nosso curso vai avançando, você vai começar a ter percepções mais finas e ajustes mais finos. Então, e esse não julgue é para a sua vida. Não julgue, observe o que está acontecendo de positivo. O que você está acertando? A gente tem uma mania muito grande de olhar sempre os erros, né? Ai, errei. Errei de novo. Ai, ficou feio. Ai, ficou ruim. Mas se você faz isso, você está ensinando o seu cérebro a prestar atenção no que não está bom. E a gente quer que o nosso cérebro preste atenção e aprenda o que foi positivo. Então, sem julgar, contemplando. Esse contemplando, eu preciso fazer um memezinho que eu sei que contemplar é um grande desafio, porque a gente está sempre querendo mexer, né? Mexe aqui, faz ali, a gente quer controlar tudo. E em alguns momentos a gente precisa observar. Se você não consegue observar, você também não consegue modificar. Teve um meme que rodou há um tempo atrás na internet, que o cara virava pra você e falava assim, vou colocar a mão na frente, hein? Ele falava, fale Coca-Cola sem encostar os lábios. Então faz aí comigo, fala Coca-Cola sem encostar os lábios. Provavelmente você fez Coca-Cola. Beleza, agora fala normal, Coca-Cola, não encosta os lábios. Então, quando a gente está cantando, às vezes a gente faz isso. Você inventa uma voz muito maluca, agora canta. Aí você tá ali falando normal, né? Oi, gente, tudo bem? Agora vai cantar. Inventa uma voz muito maluca, uma boca muito maluca, o que não é necessário. Então, a gente precisa entender, contemplar o que eu preciso. E às vezes você está fazendo um negócio muito louco, sem nenhuma necessidade. Então, não precisa, tá? Então, nesse módulo, a gente vai fazer o quê? A gente vai conscientizar o nosso corpo, entender como é que ele funciona. E agora a gente vai falar dos pilares da voz. Espero vocês daqui a pouquinho. Pilares da voz.